O Salmo 51 é uma oração de arrependimento de Davi. Depois que ele cometeu adultério com Betsabé e mandou matar o seu marido Urias, ele reconhece o seu pecado, pede perdão a Deus e implora por um coração puro e um espírito renovado. Davi era um homem abençoado por Deus, ele foi escolhido para ser rei, ele recebeu promessas de Deus, ele tinha uma família, amigos e riquezas, mas ele também era um homem pecador. Como todos nós, ele cometeu um grave pecado, que afetou a sua vida e a de muitas outras pessoas. Ele se envolveu com uma mulher casada, chamada Betsabé, e ela ficou grávida. Para encobrir o seu erro, ele mandou chamar o marido dela, Urias, que era um dos seus soldados, e tentou fazer com que ele fosse para casa e dormisse com a sua esposa, mas Urias não quis, porque ele era fiel a Deus e ao seu rei. Então Davi mandou que ele fosse colocado na frente da batalha, onde ele morreu. Davi pensou que tinha resolvido seu problema, mas ele estava enganado. Deus viu tudo o que ele fez, e não ficou satisfeito. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi e mostrar-lhe o seu pecado. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que tinha apenas uma. O homem rico, precisando hospedar um visitante, tomou a ovelha do homem pobre e a matou, em vez de usar uma das suas. Davi ficou indignado com essa história. Então Natã disse: "Esse homem és tu." Foi nesse momento que Davi se deu conta da gravidade do seu pecado. Ele não tinha apenas cometido adultério e assassinato, mas ele tinha ofendido a Deus, que era a fonte de todas as suas bênçãos. Ele tinha quebrado a aliança que Deus tinha feito com ele. Ele tinha perdido a comunhão com Deus. Ele tinha manchado o seu testemunho diante do povo. Ele tinha trazido consequências terríveis para sua família e para o seu reino. Como Davi reagiu diante dessa situação? Ele poderia ter se revoltado contra Deus, ou tentado se justificar, ou se afastado ainda mais de Deus. Mas ele não fez nada disso. Ele fez o que todo pecador arrependido deve fazer. Ele confessou seu pecado, ele pediu perdão a Deus, e ele implorou por um coração puro e um espírito renovado. Essa é a essência do Salmo 51, que é uma oração de Davi depois que ele foi confrontado por Natã. Nesse salmo, vemos a sinceridade, a humildade e a contrição de Davi. Ele não esconde o seu pecado, nem minimiza sua culpa. Ele reconhece que ele pecou contra Deus, e que ele merece o seu castigo. Ele não faz exigências, nem barganhas com Deus. Ele se apega à misericórdia, à compaixão e à fidelidade de Deus. Ele sabe que só Deus pode restaurar a sua vida, e ele clama por isso. Davi pede 3 coisas a Deus nesse salmo: perdão, purificação e restauração. Ele pede que Deus apague as suas transgressões, que lave a sua iniquidade e que purifique o seu pecado. Ele pede que Deus o purifique com hisopo, que era uma planta usada nos rituais de purificação do Antigo Testamento, e que o faça mais branco do que a neve. Ele pede que Deus crie nele um coração puro, e renove nele um espírito reto. Ele pede que Deus não o lance fora da sua presença, nem retire dele o seu Espírito Santo. Ele pede que Deus lhe devolva a alegria da sua salvação, e o sustente com um espírito voluntário. Davi também se compromete a fazer algumas coisas. Se Deus atender o seu pedido, ele promete ensinar os caminhos de Deus aos transgressores, para que eles se convertam a Deus. Ele promete louvar a Deus com os seus lábios, e anunciar o seu louvor. Ele promete oferecer a Deus sacrifícios de justiça, que são o espírito quebrantado e o coração contrito. A boa notícia é que Deus ouviu a oração de Davi, e o perdoou. Deus não rejeitou o seu servo arrependido, mas o acolheu de volta. Deus não o abandonou, mas o restaurou. Deus não o castigou como ele merecia, mas o tratou com graça e misericórdia. Deus não o deixou sem esperança, mas lhe deu uma nova chance. Deus faz o mesmo conosco. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e clamamos por Ele, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus é o Deus da nossa salvação, que nos livra da culpa, da vergonha e da condenação. Deus é o Deus que sonda os nossos corações, e que se agrada de um espírito quebrantado e contrito. Que possamos, como Davi, reconhecer os nossos pecados, confessá-los a Deus, e pedir-lhe perdão, purificação e restauração, experimentar a graça, a compaixão e a fidelidade de Deus, louvar a Deus com os nossos lábios, e anunciar o seu louvor, oferecer a Deus sacrifícios de justiça, que são o espírito quebrantado e o coração contrito, ter um coração segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém.